Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! É o seguinte, passando aqui para falar já dos finalmente da guerra. Bem, eu havia dito no terceiro vídeo que a Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Trincheiras, foi um período particularmente cruel na vida da Primeira Guerra, na vida dos soldados na Primeira Guerra. O fato é que muita coisa ficou estagnada por muito tempo, né? Quer dizer, muita coisa não, muitos combates, eles não resultaram em conquistas efetivas. Eu trouxe um exemplo aqui da Batalha de Somme, que propiciou aos britânicos a conquista de 10 quilômetros, uma coisa irrisória em relação a tudo que poderia ou que deveria conquistar. Bem, tudo ia mais ou menos da mesma forma, até que no ano de 1917 acontecem três coisas muito importantes para o desfecho da guerra. A primeira coisa é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Essa entrada vai fazer com que os americanos consigam desequilibrar as forças da Primeira Guerra. A coisa estava mais ou menos equilibrada, em alguns momentos os franceses tiveram alguma vantagem, em muitos momentos os alemães tinham muita vantagem sobre o exército francês e britânico. A cidade de Verdun, por exemplo, ela quase foi conquistada pelos alemães, e se os alemães tivessem conquistado a cidade de Verdun, provavelmente a guerra teria outro desfecho, ou demoraria mais tempo para chegar ao desfecho que teve. Mas o fato é que a entrada dos Estados Unidos fez com que a coisa se desequilibrasse a favor dos aliados, né, da Tríplice Entente. E os alemães vão começar a ter muita dificuldade e, para piorar a situação, o Kaiser, o Guilherme II, ele vai abdicar do poder, criando então um vazio de poder que vai resultar, inclusive, na proclamação da República na Alemanha. Essa república na Alemanha que ficou conhecida como República de Weimar, né? Ela vai durar até a ascensão do Hitler. Bem, o fato é que a entrada dos Estados Unidos e a abdicação do Guilherme II vão contribuir para o enfraquecimento da Alemanha. A Alemanha teve um sobrefôlego no finalzinho de 17, quando os russos passaram por uma revolução. Lenin, juntamente com os bolcheviques e os sovietes, tomam o poder ali em novembro de 1917, outubro de 1917, de acordo com o calendário russo. Então eles tomam o poder, e aí um dos acordos que o Lenin tinha feito era que a Rússia se retiraria da guerra. E a Rússia se retira da guerra, fazendo um acordo com a Alemanha, cedendo à Alemanha um monte de territórios. Isso foi uma vergonha para os russos. Os russos, naquele momento, ficaram muito chateados com o Lenin. Não todos os russos, mas uma parte significativa, uma parte boa, importante da população ficou ali chateada, inclusive ironizando o acordo feito pelo Lenin para ceder um monte de território para a Alemanha. Eu havia dito que deu um sobrefôlego para a Alemanha, porque esses territórios que a Alemanha conquistou serão perdidos, porque a Alemanha vai ser derrotada em campo de batalha. A partir da proclamação da República, e também devido aos grandes protestos que estavam acontecendo na Alemanha, o novo governo, o governo republicano, ele vai ficar muito pressionado para acabar com a guerra. E ele, inclusive, vai propor o armistício. O armistício significa fim dos combates armados. Os líderes da República de Weimar se dirigem até a França, e neste vagão de trem, esse desenho que ilustra as autoridades francesas e alemãs negociando a rendição da Alemanha. E aí, no dia 11 de novembro, de forma oficial, os alemães concordam com os termos impostos pelos franceses para acabar com a guerra. Então, o armistício, que é o fim das hostilidades armadas, acontece no dia 11. A questão toda é que esse acordo, e pior, o Tratado de Versalhes, serão muito prejudiciais à Alemanha, que vai assistir, vai ter que, enfim, se submeter a condições muito duras, que vão, na prática, inviabilizar a recuperação econômica da Alemanha. Porque basicamente é o seguinte: no Tratado de Versalhes, a Alemanha ela é enquadrada na cláusula da culpa de guerra. A cláusula da culpa de guerra impunha à Alemanha uma série de restrições. Para começar a conversa,
a Alemanha vai perder a Alsácia-Lorena, que ela havia conquistado lá no ano de 1871. E agora, então, esse território volta para a França e todo o parque industrial que era próximo ali da região da Alsácia-Lorena, na região do rio Reno, ou Renânia, essa região fica sob a gerência da França para que a França garanta o pagamento da indenização que eles achavam que a Alemanha devia a eles. Bem, o fato é que o Tratado de Versalhes, então, ele vai ser duramente cruel à Alemanha e vai inviabilizar o país. A questão toda é a seguinte: você não pode inviabilizar um país daquele tamanho, ali no meio da Europa, sem consequências para todo mundo. Bem, os países estavam todos destruídos. A Alemanha, por ter sido derrotada, ela estava particularmente também muito mal. E aí, quando os alemães eles se veem no fim da guerra, eles não têm como se recuperar, porque eles estão com as mãos e os pés atados para fazer qualquer coisa. Então, a crise econômica que vai se instalar na Alemanha é uma crise terrível vão demorar alguns anos para que a Alemanha consiga ter um sobrefôlego. Eu costumo dizer nas minhas aulas que em determinado momento os alemães, para comprar um pedaço de pão, por exemplo, tinham que carregar um carrinho de mão em dinheiro para comprar aquele pedaço de pão. Ou seja, não valia a pena, porque a inflação era tão alta e o valor do dinheiro era tão pouco que era melhor se queimar dinheiro e trocar produtos do que você gastar aquele valor ali com alguma coisa. Bem, a Alemanha perdeu então vários territórios, perdeu territórios para outros países, para a Bélgica, Dinamarca, Letônia e Polônia, e assistiu, né, a Polônia se tornando um país. As colônias na África foram perdidas e grande parte dos recursos naturais também foram perdidos, foram cedidos para a França, por exemplo. O presidente que tentou evitar isso, essa situação da drástica, né, do Tratado de Versalhes, foi o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, que tentava criar uma espécie de mercado livre internacional ou global, para que, por exemplo, a Alemanha não ficasse naquela situação péssima como ficou. Porque, efetivamente, o Wilson ele previa que coisas muito ruins poderiam acontecer, porque, na verdade, ele, por ser liberal, acreditava mesmo na criação desse livre mercado. E por que também? O livre mercado ele poderia minimizar o conflito entre os países que estavam disputando mercados, estavam disputando taxas alfandegárias, estavam disputando fontes de recursos naturais, de matéria-prima, etc. Então ele propunha a ampliação ao máximo possível desses mercados para minimizar a concorrência, ou quer dizer, minimizar a animosidade, porque a concorrência, do ponto de vista liberal, é uma coisa interessante, porque ela obriga aos caras terem bons produtos com preços competitivos para que a pessoa sobreviva no mercado. Pois bem, só que os países envolvidos no conflito não deram bola para os 14 pontos de Wilson e, no lugar, preferiram a aprovação do Tratado de Versalhes. Para piorar a situação do ponto de vista militar, a situação ainda foi mais drástica, porque a Alemanha viu o seu grande exército reduzido a, no máximo, 100 mil soldados. A Alemanha não podia produzir armamentos e a frota mercante e também a frota de guerra, e bem como os submarinos, todos foram perdidos para os países que venceram a Alemanha, incluindo a Grã-Bretanha, a França e a Bélgica. Então a situação da Alemanha ficou muito ruim, ficou péssima na verdade. E essa situação péssima vai gerar crise e a crise vai gerar ressentimento. E não existe terra mais fértil para ideias extremistas do que uma sociedade ressentida. Durmam com esse barulho. Moçada, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da guerra para a Europa e para o Brasil. Um grande abraço, moçada. Até mais.